para você. Com muita alegria de te ver aqui novamente conosco, o seu carinho, a sua atenção de ter atendido o nosso convite. Que você seja iluminada, inspirada, envolvida com muito amor. A reunião é sua, só te peço que 8h30, 8h35, você me devolve ela, por favor. Boa noite a todos, boa noite, Célia. Eu vou terminar um pouquinho antes, que eu tenho um outro compromisso justo às 8h30. Eu vou tentar te entregar um pouquinho antes, para o pessoal fazer perguntas, se desejar, né, também, tá bom? Não sei como você prefere, mas eu vou tentar falar, assim, uma meia hora, 40 minutos, e deixar um tempinho para caso haja pergunta. Aí a gente encerra, assim, 8h20, 8h25. Pode ser? Para eu poder me encaminhar para outra live? Claro, pode ser. Falei que a reunião é sua, até você me devolver ela. Surgiu esse compromisso aí de última hora, mas vamos lá. Então, novamente, eu saúdo a vocês, pessoal aí das Gerais, né, de Fora. É uma alegria aceitar o convite do Pedro Arthur, para poder falar um pouquinho sobre o que Kardec nos trouxe acerca da identificação dos espíritos, né? Quando nós lemos a obra de Kardec, o Livro dos Médiuns, nós já lemos com o olhar daquele que, no século XX e já 2 décadas do XXI, tem uma literatura bem vasta acerca de mediunidade à disposição, oriunda de médiuns idôneos, né? Talvez o maior deles, para mim, pelo menos, né? Chico Xavier. Uma lavra mediúnica muito rica e que trata também desses assuntos dessa ou daquela maneira, mas o nosso foco maior ao tratar da identidade dos espíritos aqui, trazendo o que Kardec pôde estudar, pôde refletir a respeito, é mais para que tenhamos a noção do quão este homem, que foi homenageado, inclusive, no início do mês, né, há poucas semanas, uma semana, né, atrás do aniversário dele, aproximadamente, ele fazia a sua investigação acerca dos fenômenos espíritas de forma muito parcimoniosa, muito cautelosa. Então, jamais Kardec ele se precipitou em aceitar um preceito, até mesmo com relação à reencarnação, por exemplo. Nós vamos encontrar ali na Revista Espírita artigos dele, Kardec, dizendo que ele relutava em aceitar a reencarnação. Ele investigou questionando os espíritos. Os espíritos praticamente o persuadiram a aceitar a reencarnação, porque, do ponto de vista filosófico, lógico, é o que mais atende à justiça divina. Mas Kardec não aceitou imediatamente. Eu estou dizendo isso para termos uma noção de como ele trabalhava, né? E nessa temática da identidade dos espíritos, é o capítulo 24 do Livro dos Médiuns. Depois, para quem não leu ainda, né, a gente convida a ler, mas é possível que alguém já tenha lido. Mas aqueles que não leram, leiam depois, porque é um capítulo rico, um tanto longo, e, obviamente, em poucos minutos nós, eventualmente, vamos esquecer de dizer alguma informação, né? Mesmo porque a nossa memória não é capaz de reter ipsis litteris tudo que ali está. Então, nenhum de nós aqui está dispensado de fazer a sua leitura, anotar suas dúvidas, aquilo que mais chama atenção. Kardec dividiu esse capítulo, Identidade dos Espíritos, do seguinte modo: ele coloca ali num primeiro tópico umas
possíveis provas da identidade dos desencarnados, né, dos espíritos comunicantes. E ele vai discorrer boa parte do capítulo sobre isso. Eu digo boa parte porque o capítulo ele começa no item 255. E eu gosto sempre de frisar, pessoal, que o Livro dos Médiuns, ele é, a semelhança do Livro dos Espíritos, ele é dividido em itens. Só que lá no Livro dos Espíritos, 99,9% dos itens são indagações, né? São questões. Por isso, falamos do Livro dos Espíritos, dizendo questão tal, questão uau, né? 621, 625. E a gente se refere, assim, àquelas questões, às vezes nem são questões, são dissertações, mas nós nos acostumamos a fazer isso, e a gente diz, questão 919, só tem uma. Estou dizendo isso porque o Livro dos Médiuns, ele é assim também. Quando a gente fala item 30, só tem um no livro inteiro. Né? O livro inteiro dos médiuns, nós só vamos achar um item 30. Só um item 100, só um item... Então, são, em total, aproximadamente 350 itens. Talvez um pouco mais, um pouco menos. O fato é que essa temática da identidade dos espíritos, ela vai iniciar no item 255. Só tem esse. E ali do 255 ao 268, portanto, são 14 itens, Kardec vai explorar esse tema, dividindo nessas temáticas as possíveis provas da identidade dos espíritos. Depois ele vai tratar, então ele trata primeiro da identidade. Depois ele vai tratar dos modos ou dos meios de nós distinguirmos os espíritos bons dos maus. Então, nós poderíamos dizer que a primeira parte ele fala da identidade e a segunda parte do capítulo da natureza dos espíritos. Então, identidade dos espíritos. Como identificar? Será que o espírito é quem ele diz que é? Será que importa saber a identidade correta, autêntica do espírito? O espírito tem um documento de identidade? Ele possa apresentar e dizer, ó, aqui sou eu, esse aqui sou eu. Não, ele não tem. E Kardec vai falar basicamente que quando se trata de uma comunicação instrutiva, com vistas a uma instrução geral, aí lembremos o contexto em que Kardec pesquisou os fenômenos. Ele foi o codificador, ele foi aquele que lançou os fundamentos. Então, ele estava intercambiando com os espíritos, ele dialogava com as entidades e recebia comunicações com vistas a formar todo esse corpo doutrinário. Então, ele fala, por exemplo, dessas instruções gerais. O que vem a ser isso? São as instruções que deram corpo à doutrina espírita, né? Os preceitos basilares. Kardec distribui nas obras, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, Evangelho, Céu e Inferno, Gênesis, e em toda a Revista Espírita. Então, ele diz que quando é uma instrução geral, na realidade, não importa a identidade do espírito. Isso é o que menos importa. Mas nós vamos explorar um pouco mais isso. Até porque ele vai reforçar que essas instruções, com vistas a dar um ensinamento edificante, elas são transmitidas por espíritos superiores, e quanto mais adiantado o espírito, quanto mais ele se eleva, menos preso a uma identidade X ou Y que ele envergou em alguma existência corpórea, menos preso ele está a essa identidade, essa persona que ele um dia teve quando encarnado. Além do que, ele também reforça que os espíritos bem adiantados que dão essas comunicações, eles possivelmente eles não desenvolveram-se aqui na Terra. Então, eles têm nomes que não fazem sentido para nós aqui na Terra, muitas vezes, né? Então, são uma série de detalhes ao abordar essa temática que Kardec traz a lume.
Mas ele vai falar que a identidade ela é importante nas conversas, nas comunicações íntimas. Então, o que é isso? Quando ele tratava com, digamos, dar um exemplo hipotético, chegava, hipotético em termos, porque era o que ele fazia muitas vezes, né? Chegava até ele uma demanda específica de uma pessoa que queria saber como estava alguém querido que partiu, ou ele lia uma notícia no jornal e ele desejava saber informação do estado pós-mortem do espírito, e aí ele então evocava, né, pedia permissão a Deus, a São Luís, para evocar a entidade, e São Luís permitia ou não, dizia se seria instrutivo ou não, e ali vinha o espírito e comunicava. Então, nesse contexto de específico, por demanda de alguém, ou mesmo em comunicações espontâneas, como saber se de fato é o espírito, né? Então, a identificação é mais nesse sentido, quando ela diz respeito a algo muito próprio, muito particular, e aí nós ficamos naturalmente, os encarnados envolvidos, né, com aquele espírito que diz ser alguém caro a nós, por exemplo, nós queremos realmente saber se é. Será que é mesmo? Será que não é? E aí ele diz que quando o espírito ele é mais, do ponto de vista histórico, ele viveu mais próximo de nós, é mais fácil essa identificação. Então, nesse sentido, quando estamos em comunicação, ou receber em diálogo mediúnico, ou recebendo a comunicação de um espírito, por exemplo, da nossa família, que reconhecemos de fato como um parente encarnado, como nós convivemos com ele, o próprio espírito ele pode apresentar os sinais, né? E isso temos como exemplo concreto o que acontecia com Chico Xavier quando das cartas consoladoras, por exemplo, porque aquelas pessoas que estavam ali na assistência, desejosas de receber comunicação dos seus entes amados, umas recebiam, outras não, mas o Chico, como medianeiro, que não conhecia aquelas pessoas encarnadas e nem tampouco os seus entes amados, ele era tão somente o mensageiro, as provas de identificação ali eram irrefutáveis, né, a ponto de comover vivamente aqueles que ali estavam. Então, indubitavelmente eram aquelas pessoas, porque por meio do Chico, um ente amado dizia coisas que não tinha como o Chico saber. E alguém pode dizer, mas ele podia ler o psiquismo da pessoa, ler o pensamento, né? Mas havia ocasiões em que o Chico citava um parente de terceiro, quarto grau do encarnado, que nem mesmo o encarnado conhecia da existência desse parente, né? Então, isso são provas, né, irrefutáveis de imortalidade, da seriedade e idoneidade do medianeiro, no caso Chico Xavier, e para o encarnado, uma prova inconteste de identidade. Mas o que Kardec fala é basicamente isso, que quando a comunicação ela tem um interesse geral e o espírito é muito adiantado, pouco importa quem assina, e que muitas vezes, ele ainda diz mais, muitas vezes, ele até fala assim, que se um espírito ele diz para a gente, eu sou o seu anjo da guarda, eu sou Paulo de Tarso, o apóstolo Paulo, não é? Ele diz que nada impede que seja, mas que não haveria tantos Paulo de Tarso quantos são aqueles, digamos, desejosos de ter Paulo de Tarso como anjo da guarda, né? Primeiro ponto é esse, que dos nomes conhecidos da religiosidade preponderante no Ocidente, né, que é a católica, há nomes de vários santos, não teria santo para todo mundo, né? E aí ele diz que muitas vezes o anjo da guarda também, ele pode pegar o nome emprestado de um santo da predileção do tutelado, porque aquilo faz um sentido para a pessoa que ele protege, não para ele propriamente, mas porque, no fundo, o nome e a identidade não importam. Inclusive, nós podemos dirigir ao nosso espírito protetor com o nome que
bem entendemos, né? Eles não vão se sentir ofendidos se nós chamarmos eles de um nome que não é o deles, né? Até porque pode ser que eles tenham um nome que não faça sentido para nós. Mas eles não se importam se nós os chamarmos de José, João, Francisco, Paulo, né? Então, é nessa primeira parte que Kardec vai explorar essas questões, né? Depois, quando concernentes à identidade. Mas o mais importante para identificar se for alguém contemporâneo ou próximo de nós na historicidade do tempo, né, um vulto, digamos, um escritor famoso, sei lá, Humberto de Campos, ou alguém, Tagore, né? Tagore comunicou-se pela mediunidade do Divaldo, né? Divaldo, isso aponta para uma autenticidade, que Divaldo nunca houvera ouvido falar de Rabindranath Tagore. Não sabia nem quem era. Então, o espírito se comunicou através dele e disse: eu sou Tagore, Rabindranath Tagore. E Divaldo não sabia quem era, né? Depois foi pesquisar, um poeta indiano, viveu no final do século XIX até a primeira metade do século XX, ganhou o Prêmio Nobel de Literatura em 1913. E quem lê Tagore, a obra do Tagore encarnado, lê os poemas que Tagore transmitiu por Divaldo, vê ali uma semelhança. E aí, de novo, vem também a questão de que, como este médium, nascido no interior da Bahia, que não estudou muito, nem sabia quem era o poeta, faz uma comunicação que guarda uma semelhança enorme com os escritos do espírito quando encarnado. Então, isso é um indício muito forte de que é o espírito, não é? Mas veja, Kardec era tão cauteloso que ele dizia assim, que ele coloca assim, que nós podemos ter indícios muito fortes de que não é? Mas também um fenômeno que eu gostaria de destacar, e Kardec pontua, é que os espíritos, conforme eles vão avançando, eles vão se desprendendo, né, se desidentificando com essa ou aquela personalidade que envergaram, e não só isso, eles vão adquirindo virtudes de tal modo que eles vão sintonizando, é como se eles estivessem formando um grupo, uma pleiade de espíritos que tem mais ou menos um mesmo modo de pensar, de agir, de sentir, plenamente sintonizado com as virtudes excelsas, do amor, da humildade, etc. Então, nesse sentido também, coloca Kardec, alguém que suplique veementemente pelo auxílio, por exemplo, de Bezerra de Menezes, ou de Paulo Apóstolo, ou de Pedro Apóstolo, sintonize com esse campo, né, vibracional, digamos, esse termo não é utilizado por Kardec, né, mas sintonize com essa pleiade de espíritos, com espíritos afins que são afeiçoados à vivência daquele apóstolo, né, ou daquele ícone, como Bezerra. Quando nós suplicamos veementemente, pode ser que o próprio Bezerra venha e comunique-se, mas pode ser, e é o mais comum, que ele envie alguém da pleiade de espíritos que trabalham afins com o trabalho que Bezerra exerce no plano espiritual, com o pensamento de Bezerra, com a forma de atuar de Bezerra de Menezes. Então, há sempre essa possibilidade de vir um enviado daquele espírito, não propriamente o espírito. Mas Kardec reforça que nada impede que o próprio venha também, mas que ele pode enviar alguém. E esse alguém, ele vai assinar Bezerra, e não significa que ele está falseando, não significa que ele está deliberadamente mistificando e sendo, digamos, falseando, né? Porque, na realidade, ele
está ali como um representante daquela grey, daquele grupo de espíritos, né? Num segundo momento, o Kardec vai tratar da natureza dos espíritos, né? Então, vejamos, ele trata da identidade e trata da natureza. Quando ele vai tratar da natureza, ele vai dar dicas de como distinguir os bons dos maus, ele vai dizer que isso é mais importante do que querer identificar, sabe? É mais importante distinguir os bons dos maus do que querer saber se o espírito era mesmo Bezerra ou não era Bezerra, se era mesmo esse ou era aquele. E aí vem o principal desse estudo, porque isso não é fácil, é extremamente desafiador, é aprender em comunicando-nos com o espírito, em recebendo mensagens mediúnicas, né? Saber distinguir se é de um espírito bom ou se é de um espírito mau, às vezes mau porque quer realmente fazer o mal, às vezes embusteiro, enganador, simplesmente zombeteiro, e está ali para enganar. Então, isso é muito difícil, gente. É muito difícil porque, olha só, nós nos vemos, né? Nós estamos aqui nos vendo. E vocês que estão na mesma cidade, vocês se veem assim, de carne e osso, né? E aqui a gente se vê. E entre nós encarnados, com as pessoas com que lidamos no nosso cotidiano, há pessoas que se aproximam de nós e que muitas vezes nós não conseguimos perceber as suas intenções disfarçadas. Há pessoas que se aproximam e elas não são exatamente o que nós imaginávamos que elas se apresentam ser. Então, conhecer os espíritos e saber distinguir os bons dos maus tem a ver também com sabermos distinguir as pessoas, as bem-intencionadas das mal-intencionadas, as boas das más, aquelas que estão sendo verdadeiras conosco, daquelas que estão sendo hipócritas. E em outro momento, não propriamente nesse texto aqui do capítulo 24, mas em outro momento, Kardec dirá que é mais, salvo engano, quando ele trata das obsessões, que é mais difícil lidar com um espírito hipócrita do que com um espírito propriamente perverso. Né? Então, é muito delicado, mas ele vai dar pistas, né? E diríamos assim, que até para o nosso autoconhecimento, desejosos que somos de um dia sermos espíritos bons, né? Lembremos o seguinte: ao lidar com mediunidade, ao lidar com essa proposta evolucionária e evolucionista do que o Espiritismo traz, né? Que somos seres em evolução. Saímos de uma condição de simplicidade e ignorância, estamos rumando para uma condição de espírito puro, uma condição crística. Entre uma condição, a inicial, e a outra, a final, nós vamos aí demorando séculos, milênios, né? Sofrendo bastante, muitas vezes teimando. E aí nós vamos avançando. Nesse momento, nessa presente encarnação, em que cada um de nós volta-se para o Cristo através da doutrina espírita, nós temos a nosso favor e ao nosso dispor todo um arcabouço de conhecimento que pode nos auxiliar a avançar mais rápido. Para isso, é importante que nós leiamos ali a escala espírita constantemente para tentar identificar. É claro que aquela escala ela é só para efeito didático, mas como Kardec traz 3 grandes grupos, né, 3 ordens, a terceira, os espíritos imperfeitos, a do meio, os bons espíritos, e a primeira, os espíritos puros, da classe única, é importante nós olharmos para aquelas características e tentarmos nos situar a fim de que possamos avançar,
vê os caracteres da classe para a qual queremos ir, né? Da ordem para a qual queremos e iremos, né? Iremos invariavelmente para uma ordem de espíritos bons, seremos um dia, mas ainda não somos. Porque se nós lermos ali a descrição, nós vamos ver assim, em linhas bem gerais, tá? Lá no Livro dos Espíritos, a partir do item 100, mas em linhas bem gerais. O espírito imperfeito é aquele que a matéria predomina sobre o espírito. Digamos, o distintivo dessa ordem de espíritos imperfeitos. A matéria predomina sobre o espírito. Os espíritos bons, o espírito já predomina sobre a matéria. E os espíritos puros, eles já não têm mais nada a espiar, não tem mais nada a provar. São espíritos já plenos, um com Deus, né? No dizer do próprio Cristo, quando ele diz ali nos pórticos do Templo de Salomão, a época da festa da dedicação, que João Evangelista traz no capítulo 10 do seu Evangelho. Num dado momento ele diz, eu e o Pai somos um. E nesse momento, os seus interlocutores, né, ortodoxos, fundamentalistas, religiosos da época, eles quiseram apedrejá-lo. Eles disseram entre si, vamos apedrejá-lo. Mas não é que eles iam pegar as pedras ali e começar a atacar em Jesus, não. Porque para isso precisava, até para isso precisava de Jesus teria direito à defesa, como Estevão teve, né? Quem leu aqui, Paulo Estevão viu. Porque o Sinédrio, o Tribunal da Raça, a pena capital do Sinédrio era o apedrejamento. Então, quando eles dizem vamos apedrejar Jesus, eles estão dizendo que iriam imputar a Jesus um crime e ele seria condenado possivelmente à pena capital do apedrejamento, se ele não fosse arguto o suficiente para se defender, né? Estevão foi apedrejado. A pena capital romana era a crucificação. Mas eu estou dizendo isso por quê? Porque Jesus, ele quando diz eu e o Pai somos um, os saduceus e fariseus ali presentes queriam apedrejá-lo, não porque ele tivesse feito algo de errado. Ele até pergunta, mas por qual das minhas obras quereis vós apedrejar-me? E eles dizem, por nenhuma, mas porque por blasfemas. Sendo homem, né? Homem assim como nós, fazes-te Deus. E aí Jesus vai responder para eles assim, ora, mas já não estava escrito na vossa lei? Eu disse, vós sois deuses. E aí essa frase, eu disse, vós sois deuses, se vocês lerem na Bíblia, vai estar entre aspas, porque não são palavras de Jesus. Ele fala, não já estava escrito na vossa lei, eu disse, vós sois deuses. No Salmo 82, Salmo de Asaf, já consta, vós sois deuses. Então, todos nós somos. Os interlocutores do Cristo também. A diferença é que o Cristo já sabe que é Deus, um com Deus, né? Na verdade, só há um Deus, o Criador, o resto tudo é criatura. Mas essa unidade com Deus é a característica mó do Espírito puro, que atingiu o mais alto grau. Tem chão aí para nós chegarmos lá. Mas a fim de apontar rumos para que possamos ir nos encorajando a sair desse patamar de espírito imperfeito, é importante estar sempre lendo aquela escala para identificar em nós o que precisa ser banido, transformado, né? E nos estimularmos com aquilo que precisa ser adquirido. E eu estou dizendo tudo isso porque ao ler esse capítulo da identidade dos espíritos, o 24, o livro dos médiuns, quando Kardec ele dá modos de distinguir os bons dos maus espíritos, ele vai trazer 26 dicas para isso, né? 26 dicasinhas para isso. O que ele traz, basicamente? Ele traz algumas características que, meu Deus do céu, eu olhei assim e falei, não,
Tô longe mesmo, viu? Quem sabe eu não vou aí me estimulando para adquirir esses atributos, né? Porque eles dizem taxativamente, um espírito superior, ele só diz, só fala o bem e só faz o bem. Então, se nós ainda somos capazes de dizer algo ruim, algo negativo, algo que vai causar algum mal, algum dano, e fazer, nós estamos distantes. Mas ele está fazendo essas dicas que é para que possamos, no intercâmbio com os espíritos, reconhecer os bons dos maus, separar, ajoelhar, né, os bons dos maus. Os bons, eles são reconhecidos, antes de tudo, pela sua linguagem, uma linguagem elevada. Mas por linguagem elevada, não é uma linguagem rebuscada, como um vocabulário erudito, com frases complexas, apontando uma empolação, uma erudição, um conhecimento que mais confunde do que esclarece. Porque Kardec é bem límpido em dizer que o que caracteriza um espírito adiantado, elevado, superior, é a capacidade de dizer muito com pouco. Sabe, muitas vezes a gente conversa com pessoas na roça, no interior, pessoas que não tiveram acesso a estudo formal, mas que têm uma sabedoria, assim, de nós conversarmos e termos prazer de conversar com aquela pessoa, porque ela fala muito com pouco. Às vezes, com uma coisinha que ela diz, vem muita coisa, e coisas profundas, relevantes. Então, é isso que caracteriza um espírito superior. Ele diz muito com pouco, ele consegue ser claro. Ele não, a sua linguagem em nenhum momento é chula, grosseira, agressiva. Em nenhum momento ele aponta os defeitos. Porque o inferior, e nós sabemos disso na reunião mediúnica, porque os inferiores, eles vêm, muitas vezes, querendo atacar o dialogador ou o médium, e eles sabem, muitas vezes, são os nossos credores do passado, né? E eles vêm, se eles pudessem, eles diziam tudo que a gente fez de ruim em encarnações passadas. Eles não dizem porque os mentores da reunião não permitem. Então, o espírito superior, quando ele vai chamar a atenção do grupo mediúnico, dos encarnados, eles fazem com uma elegância de dizer tudo o que precisa ser dito sem apontar esse ou aquele membro do grupo diretamente, porque eles dão uma mensagem que vai servir para todos ao mesmo tempo, cada um vestindo a carapuça que lhe diz respeito, né? Então, eles não fazem nada assim de expor uma mazela, uma enfermidade moral de alguém, assim, publicamente, né? E mais do que isso, uma coisa que Kardec reforça nesses itens aí é que eles não se comprazem em propagar coisas ruins, em falar. Muitas vezes, quando nós sabemos de algo, assim, a gente quer logo contar para alguém, né? Eu não estou falando aqui de ninguém especificamente, tá, gente? Eu estou falando do gênero humano, uma marca ainda forte, né? A gente gosta de uma fofoca, gosta de ficar sabendo. Tem gente que está aí pregada na televisão com essas notícias, né? Quer ver o noticiário, porque o noticiário está trazendo ao vivo o que está acontecendo ali. E aí, nós muitas vezes sintonizamos com algo que deve despertar, claro, nossa compaixão, mas não a nossa curiosidade de ficar ali vendo aqueles horrores, né? Aguçando uma curiosidade e propagando isso e aquilo. A nossa tarefa é propagar o bem, levar consolo tanto quanto possível, e as lamentáveis notícias da guerra sirvam para nós, para nos compadecermos da situação.
Então, o espírito adiantado e o espírito bom, o espírito superior, Kardec vai usar basicamente essas duas terminologias, espíritos superiores e espíritos bons. Eles têm uma linguagem que nunca se trai, uma linguagem impecável. E aí é importante dizer aqui, Eugênia, é uma linguagem ortograficamente, do ponto de vista gramatical, correta, isso não importa. É a forma nobre, elevada, mas estilo, correção, isso não é o ponto aqui. O ponto aqui é o fundo da ideia que eles transmitem, né? A linguagem edificante no sentido de que traz um conteúdo luminoso, um conteúdo incontestavelmente nobre, edificante, e com uma linguagem que não é uma linguagem grosseira em nenhum momento. Kardec diz que o espírito inferior, em algum momento, ele vai se trair na comunicação, né? Lembremos que Kardec, nessa época, a preponderância da comunicação era escrita, era por meio da psicografia, né? Essas mensagens que deram origem à obra da codificação eram psicografadas. Então, claro que uma mensagem psicografada, e claro, eu acho que era preciso que fosse assim, né, naquela época. Hoje nós temos aqui o celular, né? Muita gente ali leva o celular, e grava a mensagem do espírito, psicofonada, depois escreve, passa para o grupo analisa. Mas na época de Kardec, já pensou se fosse tudo só psicofonia ali, muita coisa ia se perder. Então, era uma necessidade que fosse assim, escrito. Então, analisar a linguagem, analisar as ações, analisar as intenções. Em nenhum momento um espírito superior vai ter intenção de causar vexame a ninguém, fazer fofoca, plantar a desarmonia. Então, se um espírito ele orienta, até Kardec coloca assim, quando é para advertir em relação a alguém, um companheiro, né? O espírito inferior, ele às vezes ele quer plantar discórdia no grupo, ele vai nominar, ele vai dizer, Pedro, cuidado com a Célia. E aí, isso é coisa de espírito inferior. Porque um espírito superior, um espírito bom, que queira fazer uma advertência, ele não vai nominar. Ele vai dizer, Pedro, é preciso estar vigilante. Ele não vai dar detalhes, né? Como o próprio me vem à mente agora aqui, pessoal, o diálogo que Kardec teve com o próprio Espírito de Verdade, ele coloca em Obras Póstumas, 1856, 12 de junho. Eu gravei a data, porque 12 de junho é dia dos namorados, né? Para nós aqui. 12 de junho de 1856, é um anúncio da missão, tá? No livro Obras Póstumas. Kardec ele vai conversar com esse espírito, que é o Espírito de Verdade, vai perguntar se... Olha só como ele era cauteloso. Os espíritos diziam que ele tinha uma missão. Vários espíritos, por de médiuns diferentes, em reuniões mediúnicas diferentes. Kardec conversou com Hahnemann sobre isso. Ele não acreditava que tivesse. Aí ele vai perguntar por esse espírito de verdade, se de fato ele tinha essa missão, porque ele não estava acreditando naquilo que os espíritos estavam dizendo. O espírito diz, sim, você tem a missão. Mas você pode falir, como você pode ser bem-sucedido. Se você falir, virá um outro. Porque os desígnios de Deus não assentam sobre os ombros de um só. Mas, aí ele faz várias advertências em relação à missão de Kardec, que é uma missão como só ia acontecer com as missões dos grandes reformadores, as grandes missões que têm por meta transformar o gênero humano, elas são muito árduas. Elas trazem muitos obstáculos, e com a dele não seria diferente. Que ele seria traído por aqueles em que ele confiava, pelos amigos. O Espírito de Verdade diz quem é que ia trair ele.
Presta atenção lá, você vai ser traído por aquele ali. Não, isso é coisa de espírito superior, gente. Desculpa, inferior. Os inferiores é que eles vão contar uma coisa e eles contam dizendo quem, né? O superior, ele faz uma advertência para que a pessoa se prepare moralmente. Ele diz que faz parte, e realmente faz parte. A missão dos grandes reformadores, a missão dos grandes mensageiros de Deus aqui na Terra, ela não é fácil. O espírito sabe disso, mas o encarnado esquece. Então, o espírito da verdade disse, vai ser difícil. Só falou das dificuldades, né? Bom, o tempo está quase acabando. Na outra parte do capítulo, são 3, Kardec vai fazer algumas perguntas aos espíritos sobre... Na primeira parte, ele fala da identidade, na segunda, da natureza. Diz que é mais importante distinguir a natureza boa ou má do espírito do que saber a sua identidade. E na terceira, ele vai endereçar perguntas aos espíritos sobre a identidade e a natureza dos espíritos, né? Então, são muitas perguntas interessantes que o tempo aqui não nos permitem explorar. São tantas, e todas elas eu marco, porque sempre tem alguma coisa a ensinar, né? Eu queria aproveitar esses minutinhos só para dizer o seguinte, Kardec era tão cauteloso quanto a identidade dos espíritos. Eu não sei se vocês já tiveram ocasião de ler. No capítulo 31 do Livro dos Médiuns, ele vai juntar mensagens mediúnicas, ele vai separar mensagens endereçadas aos médiuns, endereçada ao movimento espírita, endereçada... Ele separa mensagens que ele analisou e ele tem por mensagem séria, edificante, e no final ele coloca mensagens apócrifas. Então, apócrifa aqui em que sentido? Mensagem que elas estão falseadas de algum modo, seja porque a assinatura não bate com o teor da mensagem. Então, tem mensagem de Jesus que está no rol, na lista das apócrifas. Kardec explica, foi assinada por Jesus, mas ele vai dizer por que ele acha que aquela mensagem não é de Jesus. E aí, muita atenção, porque, inclusive, eu já vi circulando no Instagram, nas redes sociais, de federativas espíritas, né, de federação espírita. A mensagem lá, o texto e Jesus. E quando eu li, eu falei, mas essa mensagem, Kardec desconfiou que fosse de Jesus. Ela não é de Jesus. Para Allan Kardec. E quem está mais experimentado em ler, em estudar, em adquirir o bom senso, percebe que não pode ser. Mas a pessoa desavisadamente, eu acho que ela só abriu o Livro dos Médiuns, aí viu lá Jesus, aí copiou, colou, fez o cartazinho e soltou na rede social. Então, gente, a gente tem que ter muito cuidado. Até mesmo com... Eu gosto de fazer esses cardzinhos com pensamento, né? Mas é interessante sempre colocar o livro de onde foi tirado, porque aí a responsabilidade é de quem editou o livro, né? Às vezes a gente vê coisa que o Chico diz, é a cara do Chico mesmo. Mas eu evito compartilhar quando não tem a fonte, porque uma fonte a pessoa fica mais, assim, digamos, ela sabe de onde é que tirou, né? Então tem que ter cuidado. Eu estou dizendo isso porque eu queria fechar com essa 9 aqui, e assim, eu não vou ler tudo, mas essa mensagem, ela foi colocada no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, sob a autoria de O Espírito da Verdade. É a mesma mensagem que está aqui no Livro dos Médiuns, no final, capítulo 31, com algumas alterações que Kardec... Aqui, a mensagem que está aqui, Kardec suprimiu algumas coisas que não botou no Evangelho, outras ele deu uma pequena alterada. E aqui, antes de assinar, Kardec vai dizer assim, é uma pequena observação que eu vou ler, ele diz assim, obtida por... para que
não identificou no capítulo 6 do Evangelho, essa mensagem aqui, ó. Venho eu, vosso Salvador, vosso juiz, venho outrora os transviados filhos de Israel, trazer a verdade e dissipar as trevas. O Espiritismo, como antigamente o fez a minha palavra, tem de lembrar aos materialistas que acima deles reina a imutável verdade. O Deus bom, Deus grande. É a mesma mensagem que o Espírito diz: espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento, instruí-vos, eis o segundo. Mais para o final, tá? Aí, o que importa é essa observação aqui. Kardec vai dizer assim, ó, obtida por um dos melhores médiuns da Sociedade Espírita de Paris, esta comunicação foi assinada por um nome que o respeito não nos permite reproduzir, senão sob todas as reservas. Tão grande seria o insigne favor da sua autenticidade, e porque dele muitas vezes se tem abusado demais, em comunicações evidentemente apócrifas. Esse nome é o de Jesus de Nazaré. Então, o Espírito assinou Jesus de Nazaré. E Kardec colocou no Evangelho, que é uma obra que veio depois do Livro dos Médiuns, como sendo o Espírito de verdade, né? Aí, ele diz assim, não duvidamos de modo algum que ele, aí escreve ele com letra maiúscula, né? Jesus. Que ele possa manifestar-se. Mas, se os espíritos verdadeiramente superiores só o fazem em circunstâncias excepcionais, a razão nos inibe de acreditar que o espírito puro por excelência responda ao chamado do primeiro que apareça. Em todo caso, haveria profanação em lhe atribuirmos uma linguagem digna dele. É por estas considerações que temos sempre evitado publicar o que traga esse nome. Ó a cautela de Kardec. Sempre que vinha mensagem assinada de Jesus aos montes. Algumas ele dizia claramente, isso aqui não tem nem chance de ser de Jesus. Agora, essa aqui pode ser. Ele vai dizer que ele acha que pode ser, mas ele vai deixar a apreciação para nós julgarmos, para o leitor julgar. Ele não, em nenhum momento ele diz, ele diz, pode ser, porque essa mensagem, no conteúdo, ela não diz nada que Jesus não pudesse ter dito. Ao contrário, é edificante. Mas eu deixo para que vocês leiam e julguem. Ele não diz assim, é Jesus. Entende? Então, aqui. Aí ele diz assim, é por essas considerações que temos sempre evitado publicar o que traga esse nome, e julgamos que ninguém será cuidadoso excessivamente no tocante a publicações desse gênero, que só tem autenticidade para o amor próprio e cujo menor inconveniente é fornecer armas aos adversários do espiritismo. Então, ele diz assim, às vezes a pessoa publica a mensagem, foi Jesus, e faz questão de publicar dizendo que foi Jesus para satisfazer o amor próprio dela, o seu orgulho, a sua vaidade. Jesus comunicou lá no meu grupo, viu? E aí, Kardec disse que a cautela é que isso podia servir de material para os que atacaram o espiritismo, né? Os espíritas não têm muito crivo, não, eles não são muito judiciosos, eles publicam qualquer coisa dizendo que foi Jesus que entende? Então, esse é o cuidado, né? Hoje, trazendo para os dias de hoje, muita gente publica as mensagens mediúnicas, dizendo que é esse ou aquele espírito de escola. Então, é preciso analisar para ver se tem a ver com a vida que ele teve em vida, com o nível evolutivo que nós supomos não, que certos espíritos de fato têm, né? Um Eurípides Barçanufo é uma alma adiantada. Então, tem que ver se está... Gente, um espírito desse, ele não vai ficar imiscuído nas nossas brigas aqui de polarização política, não, tá? Tomando partido A ou B, ou C ou D ou H, não vai. Ele vai dar uma mensagem instrutiva
que possa servir à nossa edificação moral sem fomentar dissensões e cisanias, certo? Aí é bem rico aí. Aí, no final, ele diz assim, na comunicação acima, reconhecemos apenas uma coisa. Então, Kardec está dizendo que, não está dizendo, foi Jesus. Ele está dizendo, na comunicação acima, reconhecemos apenas uma coisa. A superioridade incontestável da linguagem e das ideias. Deixamos, porém, que cada um julgue por si mesmo se aquele de quem ela traz o nome a desaprovaria ou não. Então, resumindo, a identidade importa muito menos do que a natureza do espírito. Então, é saber se o espírito é bom ou mal, é nobre ou não, certo? Acabei avançando um pouco mais aí. Não, para nós você não avançou, não. Eu não sei para você. Não, para mim, tranquilo. Eu saindo daqui 8h30, tá bom? Se o pessoal quiser fazer alguma pergunta, né? André. Oi, boa noite. Não, só para ilustrar o que você falou, Eugênio, acho que foi muito interessante, né? Tem várias comunicações na literatura espírita, mas o que eu vou passar aqui foi o que marcou muito, que foi no livro No Rumo da Regeneração do Divaldo, na época do Covid. Que ele fala lá que Manuel Filomeno de Miranda, com alguns outros irmãos lá, fazendo as reuniões que eles tinham, e um dia veio um espírito, se eu não me engano, foi o... Não foi Bezerra, não, meu Deus. Foi um outro espírito mais evoluído, assim, mais puro, que ele veio fazer... o Ismael, se eu não me engano. Foi o Ismael que veio fazer essa comunicação. E eles comentavam, narravam, que era tanta luz que eles não conseguiam enxergar. E isso já o Manuel Filomeno Miranda, já sem as barreiras da carne, né, já com um certo grau de elucidação, de fluidez, e eles não conseguiam enxergar devido à magnitude que era esse espírito. Então, assim, o que eu entendo quando se fala que vem uma mensagem de um espírito de muita luz, eu entendo que vem através de uma cadeia de outros irmãos, de alguns agrupamentos que possam vir até que chegue para a gente. Porque é uma energia, a frequência, ela é muito diferente. É muito diferente. A gente não vai conseguir receber diretamente uma mensagem de Jesus. Podemos, assim, através, como você comentou, né? Através de outros irmãos, de algumas falanges, coisas assim, e aquele irmão se manifesta daquela maneira porque vai ser a maneira que nós vamos acreditar mais. Mas a gente não consegue ter essa ligação direta, né? Faz sentido que você coloca, inclusive, próprio a quem diga, né? E faz todo sentido também que toda vida que há espírito de verdade na obra de Kardec é a pleiade de espíritos sob a tutela, a égide, a coordenação, a liderança do Cristo, né? Então, pode ter sido alguém enviado do Cristo, possivelmente ali, né? Kardec era um racional e muito, até chamado de bom senso encarnado, né, por Camille Flammarion. Então, assim, como ele, no início da observação dele, ele coloca, eu não digo que seja impossível, mas é preciso cercar-se de cautelas, né? Possivelmente foi um enviado. Agora, essa questão da cadeia que você coloca, eu me recordo, tem um livro que traz registros das psicofonias do Chico, nos 15 minutos finais das reuniões do Grupo Espírita Meimei, em Pedro Leopoldo, antes dele ir para Uberaba, era um grupo de desobsessão. E ali,
Carlos Torres Pastorino emprestou uma gravadora para que eles gravassem essas mensagens finais, por psicofonia do Chico. Tem uma delas, do espírito de Teresa d'Ávila, mas não foi a Teresa d'Ávila diretamente, é exatamente isso que você coloca. O José Xavier, desencarnado, foi o irmão do Chico, né? Ele pede ao grupo dos encarnados que façam uns minutos de silêncio, de oração, de introspecção, porque Teresa d'Ávila se comunicaria por teledinamismo, né? Então, é como que carece até de um entendimento melhor o termo, mas como se ela tivesse em outras esferas mesmo, e só o seu pensamento irradiasse e alguma coisa captasse, como fosse um rádio mesmo, algo assim, né? E aí o Chico transmite a mensagem de Teresa d'Ávila, ela até fala do joio, do trigo, é uma mensagem bonita essa. Então, assim, claro que há esses intermediários, porque a gente não ia dar conta, né? Sim. Obrigado. Nada. Mais alguém? Pedro parece que queria falar. Eu não sei se vai dar tempo, se não der tempo, não tem problema, tá, Eugênia? Mas, enquanto você estava fazendo a palestra, eu me lembrei de ter estudado essa parte das comunicações apócrifas. Eu confesso que eu passei, assim, na leitura rápida, batida, e eu não conseguia nem identificar, assim, as diferenças. E eu lembro que me marcou, porque na de Napoleão, Kardec, se não me engano, ele fala que, assim, é porque Napoleão era conciso e a mensagem não era concisa. Então, a diferença, assim, para Kardec validar isso estaria até no conhecimento da própria personalidade daquela pessoa. Então, como que a gente consegue desenvolver esse bom senso para poder criar esses critérios, assim, de analisar essas comunicações? Você já passou por alguma situação, assim, seja em reunião mediúnica ou através de alguma mensagem que pedem a você para analisar como que você se procedeu, se teve alguma coisa, assim, que foi mais difícil, enfim. Olha, boa noite. Deixa eu complementar o Pedro aqui, desculpa. Eu acrescento o seguinte, até porque os desencarnados não estão diferente, assim, de maneira enorme do que eram desencarnados, mas também estão no outro estado de consciência. É isso. o Luciano fez um adendo muito importante. Eu me lembrei conforme o Pedro perguntava e você reforçou. Kardec vai dizer, Kardec não, os espíritos que responderam a Kardec, as 28 questões que ele coloca no fim desse capítulo, né, que trata das perguntas sobre identidade e natureza, eles vão dizer que é comum, né, não é regra, mas é comum que o espírito desencarna, ele mantém os preconceitos, por um tempo ainda, sobretudo se ainda está muito apegado à matéria, mantém ainda os preconceitos. Então, por exemplo, eu me recordo de um cientista, um dos pioneiros da mecânica quântica, Max Planck. Ele dizia que os cientistas eles não mudam de opinião, eles morrem, para dizer de muito preconceito que há no meio acadêmico, né? Mas aí, se morre e continua vivendo, se está muito, né? Nós acreditamos nisso, está muito preso ainda à matéria, ele ainda vai demorar um tempo sustentando aquelas teses ali que ele sustentava, certo? Então, no caso de Napoleão aqui, sim, Kardec conhecia bem Napoleão porque foi um contemporâneo de Napoleão, né? Kardec foi contemporâneo de Napoleão. Então, é aquilo que ele fala no início, é mais fácil analisar quando é contemporâneo. Agora, quanto a mim, eu passei pela mesma situação sua, de ler essas mensagens apócrifas pela primeira vez, eu fui ver assim, eu vou ler, e aí eu lia e falava, gente, mas por que Kardec está achando que isso é apócrifo? Para mim, e aí eu via os comentários dele, eu passava batido nas coisas, eu falei assim, então eu aceitaria a mensagem, né? Mas então é uma coisa que se desenvolve com o tempo, é leitura, é estudo, é sintonia elevada, é conhecer as pessoas também, porque nesse caso ele dizia, não pode ser o Napoleão por isso.
Então, um pouco do conhecimento daquela pessoa também ajuda. Mas o principal, né, é que quando é útil que o espírito se identifique, porque é um caso familiar, é uma comunicação íntima, ele vai se identificar. O resto é mais assim a curiosidade mesmo nossa, né? E o mais importante é saber se o espírito é bom ou mal. Isso é o mais importante. Eu preciso sair, minha gente, que eu vou entrar em outra live. Sim. Olha, muito obrigada, Eugênia, que você seja muito iluminada no seu caminho, nos seus estudos, na sua tarefa. E que